Meus irmãos, que bênção. Meus irmãos amados, para minha tristeza, esta semana eu vi um vídeo de um bispo anglicano recomendando os seus fiéis a não lerem a Bíblia. Bispo anglicano, que foi uma igreja que mais defendeu a palavra de Deus, e a grande maioria apostatou da fé. Recomendando, a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, recomendando que não lesse a Bíblia, porque a Bíblia, quem se apega à Bíblia fica radical, quem se apega à Bíblia falta com amor, quem se apega à Bíblia fica defendendo verdades, e não é mais tempo de defender verdade, é tempo de amar. Foi essa a palavra do apóstata. Mas nós continuamos crendo na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Meus amados irmãos, abramos a Sagrada Escritura. Como disse o apóstolo São Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu não vou deixar de crer no apóstolo Paulo para crer no apóstata. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Amém? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. 2 Timóteo, quem sabe de qual a referência? 2 Timóteo 3:16. Glória a Deus. Estou com saudade do tempo da palmatória. E quando o aluno não sabia, levava uma palmatorada. Pior que hoje ia passar a noite todinha só dando palmatorada. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós continuamos estudando Cantares, as riquezas de Deus que estão ali. Cantares é um livro alegórico que fala de um noivo e que fala de uma noiva, que fala de um esposo e que fala de uma esposa. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo diz que Cristo é o noivo e que a igreja é a noiva. O apóstolo São João também diz que Cristo é o esposo e que a igreja é a esposa. Então, não há dúvida de que o noivo de Cantares representa, tipifica Cristo. E a noiva de Cantares representa, tipifica a igreja. E meus amados irmãos, o noivo, ele disse, já desci, ou desci ao jardim das nogueiras, para ver os frutos, ou os novos frutos do vale. Descer para o vale. Descer para o vale. Meus amados irmãos, o vale representa um lugar baixo. O vale representa uma depressão geográfica, topográfica. E o noivo diz que para plantar o jardim, ele teve que descer ao vale. Quem é o noivo? Me ajudem, por favor, para interpretar o texto sagrado. Quem é o noivo? Jesus. E esse noivo teve que descer ao vale. Glória a Deus. Quem sabe interpretar onde é este vale? Onde é o que representa este vale? Que o noivo desceu. A terra. Há uma oração não evangélica que chama esta terra de vale de lágrimas. Quem não era crente e era de outra religião deve lembrar dessa oração que chama este mundo de vale de quê, meus amados irmãos? De lágrimas. Lágrimas. E o noivo plantou um jardim no vale. E ele disse, desci
ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale. Vamos para o Novo Testamento e ver que esse noivo é Jesus e que este vale foi a descida de Cristo. Essa descida representa a descida do Filho de Deus à terra para fazer a obra da salvação. Vamos para Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Glória a Deus. Olha o que foi que Paulo disse. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Paulo escrevendo aos crentes de Filipos, que era a capital da Macedônia, ele disse: de sorte que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao que, meus irmãos? Aos homens. Eis aí a descida do noivo ao vale. Cristo, para fazer um jardim, Cristo, para plantar um jardim, ele teve que deixar o esplendor da sua glória e descer ao vale. Aniquilou-se a si mesmo, deixou, como diz aquele velho hino que nós cantávamos quando éramos jovens, deixou o esplendor de quê, meus irmãos? Sua glória. Deixou o esplendor de sua glória e veio aqui à terra para nos resgatar, para nos remir, para morrer por nós, para derramar o seu sangue por nós e plantar um jardim maravilhoso que é a sua igreja. Amém? O noivo disse: desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale e ver se floresciam as vides e brotavam as romãzeiras ou as romeiras. Então, irmão, para salvar a humanidade, para gerar novas plantas, novos frutos, é bonita essa versão corrigida velha. Desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos, os novos. Eu e você somos os novos frutos. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Novos frutos dos vales. Jesus desceu. E São Paulo confirma isso na carta aos Efésios. É só voltar um pouquinho. Capítulo 4 da carta aos Efésios. Versículo 9, glória a Deus. Efésios 4 e 9, em nome de Jesus. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tenha o que, irmãos? Descido às partes mais baixas da terra. Cantares diz: já desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale. Eu e você só somos salvos. Eu e você só somos novas plantas. Eu e você só somos novas criaturas. Eu e você só estamos produzindo novos frutos porque Cristo desceu.
as partes mais baixas da terra. Aleluia. Desceu do céu, se fez carne no ventre da virgem, do ventre da virgem desceu para a manjedoura, da manjedoura passou um tempo aqui na terra, foi para a cruz, depois da cruz desceu à sepultura. E a Bíblia diz que de lá da sepultura ele desceu às partes mais baixas da terra, onde foi lá buscar os espíritos que estavam em prisão, o espírito de Adão, de Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, dos profetas, que estavam lá na parte mais baixa da terra, e proclamou salvação e os levou para as regiões celestiais. Aleluia. Então, irmãos, Jesus é o noivo que veio plantar esse jardim. Agora, interessante que para nós, eu já disse aqui outra vez, que para nós ocidentais, para nós brasileiros, jardim é de flores. Jardim é de rosas, jasmins, cravos. Mas no Oriente, jardim não é de flores. Jardim é um pomar. O que a gente chama de pomar, lá no Oriente, é o jardim. É com plantas frutíferas. Um pomar é onde tem mangueira, onde tem jaqueira, onde tem goiabeira, onde tem laranjeira, onde tem todo tipo de frutas, todo tipo de plantações frutíferas. O jardim para nós é de flores, mas o jardim que a Bíblia se refere aqui não é um jardim de flores, é um jardim, é um pomar de plantas frutíferas. Aleluia. Interessante que um pomar, ele tem várias plantações, vários tipos de frutos, vários tipos de plantas. E nesta noite eu estou olhando aqui, cada um de vocês é uma planta neste vale. É uma planta diferente neste jardim de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor plantou um fruto novo, plantou uma planta nova. Bendito seja o nome do Senhor. Já desci para ver o jardim das nogueiras, os novos frutos do vale. Meus amados irmãos, nós vemos isto, que Jesus é quem planta. Só quem pode plantar esse jardim é Cristo. Ele desceu. Ele desceu para plantar esse jardim. Ele é o semeador, só Ele tem a semente. Só Ele tem a semente que vai gerar em nós novas plantas, novas criaturas frutíferas. Antes, nós éramos espinheiros. Nós éramos urtiga. Nós éramos cansanção. Jambuzeiro, tiririca navalheira. Rasga-beiço. Já falei, glória a Deus. Que mais? Cansanção. Chique macambira. Era o que eu era e o que você era. Mandacaru. Era o que nós éramos. Mas através da vinda de Cristo à terra, Ele fez de nós novas plantas. Plantas belas, plantas frutíferas. Planta que dá prazer. Quem é que não tem prazer de entrar num pomar carregado de frutos? Quem é que não tem prazer? Aleluia. Que as pessoas que se aproximarem de nós, elas tenham prazer de chegar perto de nós. Quem gosta de manga rosa, glória a Deus. Quem gosta de manga espada, bem amarelinha. Quem gosta de uma laranja doce. O irmão aqui está dizendo uma jaca, ele quer comer uma jaca sozinho, glória a Deus. Todo mundo gosta. Agora, irmão, quem é que quer se aproximar de um pé de chique-chique? De um pé de macambira? De um pé de rasga-beiço? Quem quer dar um beijo numa coroa de frade? Ninguém. É o que nós éramos. Pé de cansanção, o irmão está dizendo ali, que está achando parecido com ele, glória a Deus, quando não era crente. Meus amados irmãos, mas a Bíblia diz que o Senhor desceu a este vale.
Estou sentindo vontade de dar glória a este Cristo que veio plantar esse jardim. Aleluia, Ele desceu. Ele desceu e Ele plantou uma plantação nova para a glória do seu santo nome. Eu me lembro do cantor Esdras, de saudosa memória. Ele cantava com aquela voz aguda: este é o jardim de Deus, a igreja querida que Cristo fundou. Um novo Éden na terra, onde há paz e gozo, santidade e amor. Onde o lírio dos vales exala o perfume deste multicor. Este é o jardim de Deus. A igreja tem que ser um lugar de suave aroma. A igreja tem que ser um lugar gostoso. A igreja tem que ser um lugar de paz. A igreja tem que ser um lugar de doçura. A igreja tem que ser um lugar que a pessoa se sinta bem. Aleluia. Este é o jardim de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos ver isso, olha que coisa linda, lá em Isaías capítulo 5, versículo 1, mais uma alegoria de que a igreja no Velho Testamento era Israel e no Novo Testamento somos nós, a nova aliança, a igreja, Isaías 5, 1 e 2, olha mais uma vez a comparação com a igreja, no Velho Testamento com Israel e no Novo Testamento com a igreja, por favor. Agora, 1 e 2, bote um primeiro na tela. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O que foi que o Senhor fez com a terra? Ele desceu do lado do céu. Vamos ver o versículo 2. O nosso Deus desceu lá do céu, nosso Jesus, nosso Salvador. Ele cercou a terra. Ele limpou de quê, irmão? Tirou o quê? As pedras. Plantou de excelentes vides. Glória a Deus, irmão. Se nós não prestarmos, a culpa é nossa. Mas a semente é santa, a semente é pura, a semente é excelente. Excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse o que, meus amados irmãos? Uvas boas. Por favor, o outro versículo, o 2, né? Esperava que desse uvas boas. Vire a tela, por favor, o mesmo versículo. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ô irmão, o sacrifício de Jesus foi tão grande para a gente dar alguma coisa que preste. Ele quer que nós demos uvas boas, uvas doces. Ele desceu, ele cavou, ele plantou. Ele trouxe o Evangelho, Ele trouxe a palavra, Ele mandou o Espírito Santo, Ele tem regado, louvado seja Deus, e nós somos o seu jardim, nós somos o seu pomar, nós somos a sua horta, e Ele quer que nós demos coisas boas para Ele. Aleluia, aleluia. Quem é o semeador? Quem foi esse que desceu para plantar esse jardim? Está aqui em Mateus 13 e 37. São Mateus, capítulo 13, versículo 37, revela quem é esse semeador, quem foi esse que desceu, quem foi esse que veio lá das alturas, quem foi esse que veio do alto para plantar esse jardim neste vale. Quem foi este? Glória a Deus. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aleluia. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Irmão, nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos no meio de espinhos. Nós vivemos no meio de urtigas. Nós vivemos no meio de plantas daninhas. Mas o Senhor veio a este vale para plantar um jardim.
E ele disse: o que semeia a boa semente? Quem é que semeia esta boa semente? É o Filho do Homem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmão, se a igreja não der uma boa semente, quem é que vai dar? Se a igreja não... Irmãos, o diabo está querendo acabar com a igreja, com escândalos. Todo dia aparece na internet um escândalo de um pastor, um escândalo de alguém da igreja, e os inimigos de Deus, eles ficam dizendo: olha aí os cristãos, olha aí os crentes, olha aí a igreja. Mas eu quero dizer a você que não é crente, quando você vê esse negócio, essas pessoas que fazem isso, é porque elas não receberam a boa semente. Elas estão no meio da igreja, mas elas não receberam a boa semente. Porque está escrito aí, todo mundo leia com o pastor Múcio, versículo de 37, São Mateus 13, 37, 1, 2, 3. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é que semeia a boa semente, irmão? Irmão, a coisa mais boa, mais excelente, é a semente do Evangelho, é a semente da palavra de Deus. Se por acaso alguém não der fruto bom, é problema dele. Se por acaso alguém estiver na igreja e não produzir fruto doce, é problema dele. Se alguém estiver na igreja e não prestar para nada, é problema dele. Mas a semente é boa. A semente do Filho do Homem, ela tem um adjetivo qualificativo: ela é boa. A semente é boa. O que semeia? O que, meus irmãos? A boa semente. Agora, se a terra é ruim, é problema da terra. Eu passava, há mais de 35 anos, eu passava em Lusiápolis. E havia umas plantas, eu acho que hoje não existem mais, na beira da pista, umas plantas bem altas e bem bonitas. Naquela terra ali, dava umas plantas bem altas à beira da estrada, e ela tinha uma semente. E um dia eu parei o carro, nós estávamos construindo a igreja lá no sertão, e eu peguei umas sementes dessa planta, e eu disse: eu vou plantar lá ao redor da igreja. Glória a Deus. Levei a semente para lá, plantei, cavei, adubei, mas a terra de lá não tem substância, é uma terra seca, é uma terra que não tem profundidade, é uma terra que não tem, é chamado de pedra, porque só tem uma capinha de terra e debaixo da terra é pedra. Interessante, a mesma planta que ficou bonita ali nas beiras das estradas de Lusiápolis, lá nasceu, mas não vingou. Qual é o problema, da semente ou da terra? Da terra. Porque ela deu ali na região de Lusiápolis, que naquela época chamava-se Pau do Descanso, mas lá no sertão não deu, porque a terra não era apropriada e tinha pedra que não deixava a planta criar raiz. Nasceu, mas não deu. Então a semente era boa, o problema não era a semente. Quando você vê um crente não dar fruto bom, o problema não é da semente, a semente é boa. Quem acredita que esta semente é boa, é a coisa melhor que tem na terra, levante a voz e dê glória para Deus nessa noite. O que semeia a boa semente. Agora, se a terra é ruim, quando você que não é crente, quando você vê um crente dando fruto mal, o problema não é do evangelho. O problema não é da semente, o problema não é do semeador. Quem é o semeador? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus é bom e a semente é boa. Jesus é bom e a semente é boa. Jesus é bom e a semente é boa. Quando você vê um crente ruim, o problema não é da semente, é a terra do coração dele que não presta. Você não fale do evangelho, você não fale de Cristo, você não fale da semente, você não fale da palavra. Diga: eu encontrei com um crente ruim, mas a semente que ele recebeu é boa, a semente é boa, agora ele não presta.
Se eu não prestar, fale de mim, mas não fale da semente. Se eu não prestar, fale de mim, mas não fale da semente, porque a semente é boa. Creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Então, meus amados irmãos, a quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. E essa semente que Jesus trouxe do céu e que Jesus consagrou com a sua morte no Calvário, essa semente que foi regada com o sangue de Cristo e com a efusão do Espírito Santo, essa semente, ela tem tudo para dar bom. Mahatma Gandhi, não sei se vocês já ouviram falar de Mahatma Gandhi, que foi um libertador da Índia na década de 40. Ele era hindu, ele não era cristão, mas ele conviveu com os cristãos da Inglaterra. Ele estudou direito na Inglaterra e ele foi levado às igrejas da Inglaterra. Ele foi levado aos templos e ele lia a Bíblia e ele gostava de ler a Bíblia. Mas duas coisas atrapalharam ele de ser salvo. Primeiro, ele não cria que para a salvação uma pessoa pagasse a dívida da outra. Ele não cria que Cristo pagou a dívida da humanidade. Ele dizia, não, cada qual tem que pagar o seu pecado. Ele não acreditava, ele achava que Cristo morreu, mas morreu como Marte. Ele achava que Cristo morreu, mas morreu como Tiradentes, morreu como qualquer pessoa que morreu por uma causa. Ele achava, como Martin Luther King, ele achava que Cristo morreu assassinado, mas não pagando a dívida de ninguém. Ele dizia, eu não aceito que Cristo tenha pagado a minha dívida, eu é quem tenho que pagar a minha dívida. Então isso atrapalhou ele. Segunda coisa que atrapalhou ele, ele viu muito mau testemunho de cristão. Ele viu muito mau testemunho de crente. E ele disse, se os cristãos fossem cristãos, eu seria cristão. Mas como os cristãos não são cristãos, eu também não sou cristão. Ele se atrapalhou com mau testemunho. Ele confundiu a semente com a terra. A terra não presta, mas a semente é boa. Quem pode dar glória para o nome de Jesus? Então você, meu amigo, que está escandalizado com alguém, você, meu amigo, que está anojado de alguém que diz que é crente, não despreze a semente. Porque o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Agora, se a terra não presta, é problema de quem? Da terra. Mas a semente é boa. O cristianismo é a coisa mais sublime, mais excelente. A doutrina cristã é a coisa mais linda. Irmão, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, tem hora que eu estou lendo as Sagradas Escrituras, tem hora que eu estou lendo a doutrina cristã e eu fico dizendo, meu Deus, não existe no mundo uma doutrina tão pura, tão perfeita, tão santa, tão maravilhosa, tão boa como a santa e gloriosa palavra de Deus. Quem semeia, vamos repetir como um texto áureo. O que semeia a boa semente. Vamos estremecer esta casa. O que semeia a boa semente. O que semeia a boa semente. É o Filho do Homem. É o Filho do Homem. Diga assim, se a terra é ruim, se a terra é ruim, a semente não tem culpa. A semente não tem culpa. Glória seja dado o nome de Jesus nesta noite. E o Senhor disse lá em Cantares, já desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale. A ver se já floresciam as vides e se já brotavam as romãzeiras ou as romeiras, depende da tradução. Meus amados irmãos, o Senhor desce para ver, veja que coisa linda, já desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale, a ver se já floresciam as vides. Ele desceu à terra, ele plantou essa vinha, ele regou com seu sangue, ele regou com seu Espírito Santo, ele semeou a boa palavra, ele plantou este jardim chamado igreja, e ele desce para ver como é que está, para ver se já floresce. Ele hoje está aqui, ele hoje desceu. Quem crê que Jesus desceu hoje neste culto?
Quando nós cantamos o primeiro hino, Jesus já desceu para ver como é que está o jardim. Jesus, ele desce para ver. Ele é o plantador do jardim, ele é o dono do jardim, e ele desce para ver como é que está. Ele desce para ver como é que está a minha situação, e ele desce para ver como é que está a sua situação, para ver se já há novos frutos. Que tristeza quando Jesus desce e só encontra pitomba velha, rachada. Quem já viu pé de mamão macho? Só tem aquele pendão, mas não dá nada. Como é que está hoje a sua árvore espiritual? Será que Jesus tem algum fruto doce para ele saborear? Ele disse: eu já desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale, para ver se já florescem as vides, para ver se já brotam as romãs. Eu desci para ver, eu desci para olhar, eu desci para observar como é que está o meu jardim. Lá em Apocalipse tem 7 cartas. Vamos abrir a Bíblia. Dessa vez não dá para abrir a tela, porque são versículos em lugares diferentes e tomaria muito tempo. Quantas cartas em Apocalipse? Me ajude, por favor. Quantas cartas? 7. 7 é número de plenitude. 7 é número de totalidade. Cada carta dessa era uma igreja que representa um período da história da igreja. Capítulo 2, primeira carta, Éfeso 2:2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Somente aí. Leia de novo a primeira parte. Eu sei as tuas obras. 2:9. Eu sei as tuas obras. 2:13. Eu sei as tuas obras. 2:19. Eu conheço as tuas obras. 3:1. 3:1. Não é aquele aparelho de rádio 3:1, não. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz ao que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu sei as tuas obras. 3:8. Eu sei as tuas obras. 3:15. Eu sei as tuas obras. Quem pode dar glória para o nome santo de Jesus? Quantas vezes Jesus disse que sabe? Quantas vezes Jesus disse que conhece? Me ajude, por favor. Quantas vezes Jesus disse: eu conheço, eu sei. Eu conheço, eu sei. Eu conheço, eu sei. Quantas vezes Jesus diz, irmãos? 7 vezes. 7 vezes ele diz: eu conheço e eu sei. E nesta noite Jesus está aqui. E ele desceu no jardim das nogueiras, ele desceu no vale, ele desceu no jardim para ver, para observar como é que estão os nossos frutos espirituais. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 2:1. Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, ele desce ao vale. Jesus, ele desce no meio da igreja. Jesus, ele passeia no meio da igreja. Ele passeia pela galeria. Ele passeia pela nave. Ele passeia pelo púlpito para observar como é que estão as nossas obras, como é que estão os nossos frutos.
Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele está passeando nesta noite aqui no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Aleluia. 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 Meus irmãos amados, o profeta Isaías falou sobre isso também. Eu gostaria que abrisse a tela em Isaías 53:11, na Bíblia corrigida, e depois coloque na atualizada. Glória a Deus. Eu acho lindas as versões, porque uma enriquece a outra. Não é que uma está certa e a outra está errada. É que uma é mais rica. Num versículo, uma é mais rica do que a outra. Na outra, a outra é mais rica do que a outra. São detalhes que estão no original e às vezes não foi bem traduzida em uma. Glória a Deus. Versículo 11. Olha, irmão. Custou caro para Jesus descer este vale? Me ajudem a meditar. Custou caro para Jesus descer este vale? Doeu para ele? Sim. Mas ele sabia que ia dar um lindo jardim. Ele sabia que a morte dele não seria em vão. Ele sabia que o sangue dele derramado não seria em vão. Ele sabia que o seu ministério não seria em vão. Ele sabia que o seu sacrifício para plantar este jardim não seria em vão. Leia na Bíblia corrigida 53:11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Todo mundo diga bem alto outra vez esta passagem. 1, 2, 3. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Deixe na tela, só olhe para cá. Só que no hebraico tem uma palavrinha a mais. No hebraico mesmo tem uma palavrinha a mais. Na nossa Bíblia corrigida diz: o trabalho da sua alma ele verá. E ficará o quê? Satisfeito. Satisfeito. Só que no hebraico tem uma palavrinha a mais que está na atualizada. Por favor. Glória a Deus, coloca na atualizada. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é a diferença? Quem descobriu qual é a diferença? Que pena que não pode sair. Glória a Deus. Quem pode dizer qual a diferença da corrigida para a atualizada? Hein? É que quando foi traduzida a corrigida antiga, não foi traduzida um adendozinho a mais, uma coisinha pequena a mais, mas que faz uma grande diferença. Na corrigida diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Glória a Deus. Mas na atualizada, que pena que não saiu a atualizada. Ara. Ele verá o fruto. Ara. Almeida atualizada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, igreja. ARA. Almeida, revista e atualizada. Ara. Glória a Deus nas alturas dos céus. Tem uma tênue diferença, mas faz toda a diferença. Tem uma tênue diferença, uma pequena diferença, mas faz toda a diferença nesta noite. Glória a Deus. Eu queria que aparecesse na tela, para que nós víssemos o quanto custou para Jesus descer para plantar esse jardim. O quanto custou para Jesus para plantar esse pomar, para plantar essas plantas. Que pena que não saiu, você vai ler. Pena que não saiu. Eu acho que não tem a ara aí. É bom que seja inserida a Almeida atualizada neste texto sagrado. Leia, por favor, pastor Múcio. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá. O fruto não é do trabalho. É o fruto do penoso trabalho da sua alma. Irmão, quando Jesus olha para mim e vê eu dando fruto doce, fruto bom, quando ele olha para você e ele vê que você está dando fruto doce, você está dando fruto bom, você é um crente parecido com ele, semelhante a ele,
Aí a Bíblia diz que Jesus lembra do Calvário, Jesus lembra das cusparadas, Jesus lembra da coroa de espinho, Jesus lembra das chicotadas, Jesus lembra dos pregos nas mãos, Jesus lembra dos pregos nos pés, Jesus lembra dos chutes que levou, Jesus lembra da cruz que carregou, Jesus lembra da lança que furou o seu lado. O penoso trabalho, o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Quando Jesus olha para os crentes e vê eles prudentes, vê eles sábios, vê eles crente por dentro e crentes por fora. Quando Jesus vê pureza dentro e vê pureza fora. Quando Jesus vê santidade dentro e vê santidade fora, ele diz: valeu a pena o penoso trabalho da minha alma. Valeu a pena. Ele verá o fruto do penoso. Não é só na corrigida diz ele verá o fruto do trabalho, mas na atualizada diz ele verá o fruto do penoso. Hein? A Bíblia Viva sai aí ou não? A BV? Glória a Deus. A BV sai aí? Aleluia. BV, Bíblia Viva. Aleluia. Na Bíblia Viva diz assim: ele verá o fruto do terrível trabalho, do seu terrível sofrimento. Aleluia. Olha aí. Ô irmão, olha aí que coisa maravilhosa. Essa Bíblia, que Bíblia é? Viva. É a Viva. Leia na Bíblia Viva, falando sobre Jesus quando ele visse o resultado do seu trabalho. Leia aí. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, ficará satisfeito. Não ficará satisfeito, não. Ficará muito satisfeito. Aleluia. Quando Jesus desce para a igreja, quando Jesus desce para a igreja, quando o Espírito Santo passeia na igreja e ele começa a olhar para nós, e ele começa a ver em nós o caráter de Cristo, ele fica o que, irmão? Muito satisfeito. Ele fica o que, irmãos amados? Muito satisfeito. É o que está no hebraico. No hebraico está superlativos. Na corrigida está na parte simples, mas no hebraico original está no superlativo, está numa coisa bem grande. Quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, ficará muito satisfeito. Hoje é noite de pedir perdão. Talvez você diga: pastor Arisvaldo, eu acho que Jesus não está muito satisfeito comigo. Eu acho que Jesus está olhando para mim e não está vendo lá grande coisa, grandes frutos. Jesus está olhando para mim e está me vendo uma planta seca. Jesus está olhando para mim e ele está vendo uma planta infrutífera. Jesus está olhando para mim e está vendo uma planta que o verme comeu, que a lagarta comeu, que o bicho comeu, e eu estou uma planta sem frutos. Mas eu quero dizer que ainda tem jeito para você. Quem quer uma boa notícia? Irmão, vocês vieram pronto para cantar o hino? Vieram? Vieram para cantar o hino? Glória a Deus, vocês vão cantar. Irmão, esse grupo veio lá do... Eles vieram lá do Belo Jardim, irmãos. E o trânsito está horrível na 10ª região. Eles chegaram agora. Mas Jesus está olhando para vocês também. E eu creio que ele está satisfeito. E vocês ainda vão louvar a Deus com o hino esta noite. Glória a Deus. Foi o pastor Raimundo que trouxe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Mas eu tenho uma notícia para você. Talvez você diga: pastor, eu sei que Jesus não está alegre comigo. Ele está passando no jardim e ele está me vendo uma planta feia. Ele está me vendo uma planta infrutífera. Mas quem gosta de boa notícia? Quem gosta de boa notícia? Dê um glória para Deus, só quem gosta de boa notícia.
São Mateus, ou melhor, São Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. São Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas 13, 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela, não o achando. Para aí, deixa aí na tela. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela o que, irmão? Mais forte, foi procurar nela o que, irmãos? O que é que Jesus está procurando em nós? Fruto. Fruto. Fruto de santidade. O fruto do Espírito que está em Gálatas 5 e 22. Vamos ver Gálatas 5 e 22, depois volta para esse texto, porque nós vamos voltar a esse texto. Gálatas 5 e 22, qual é o fruto que Jesus está procurando em nós? Qual é o fruto que Jesus está procurando em nós? Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É o fruto que Ele quer achar em nós. Ele quer achar amor. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o fruto de Deus, não faz mal a ninguém. A Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. Pastor, eu conheço um pilantra que diz que é crente, mas ele fez o mal ao próximo, ele fez o mal a uma criança, ele fez o mal a uma família, ele fez o mal a alguém. É porque é uma planta seca, ele não presta, mas a semente é boa. Ele não presta, mas a semente é boa. A culpa não é da semente, a culpa é dele. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria. O crente que tem fruto, irmão, onde ele chega é uma festa. Os irmãos já viram gente que onde ele chega o ambiente fica carregado? Já viram, irmão? Não é planta de Deus, não. Onde tem a planta de Deus, onde tem uma planta de Deus, onde ele chega tem alegria. O Espírito Santo contagia o ambiente. É agradável estar perto dele. É agradável estar perto dela, porque ela tem alegria, ela tem a paz. Ele tem a longanimidade, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o autocontrole. Vamos voltar agora para Lucas 13. Glória a Deus. São Lucas 13 e 6. Glória a Deus. Olha aí, leia de novo. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Prossiga. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Pronto, somente até aí. Depois não tire da tela. Já desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale. Quem é esse que desce para ver? Quem é esse que desce? Diga o nome. Quem foi que plantou a vinha? Jesus. Quem é que desce para ver os frutos? Jesus. Quando ele chegou lá, não achou. E o que foi que ele disse? Aí aparece outra pessoa. Aparece outra pessoa. Quem é a outra pessoa que aparece no versículo 7? Está aí na tela. Quem o vinhateiro. Vinhateiro. O vinhateiro é outra pessoa. O vinhateiro é outra pessoa. O vinhateiro é o que toma, ele não é o dono da vinha, mas ele toma conta da vinha. O dono da vinha é um e o vinhateiro é outro. É o encarregado. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Interessante que outro em grego é alon, e alon é diferente de héteros. Héteros é outro diferente, mas no grego não está héteros, está alon. Alon quer dizer outro da mesma essência, outro da mesma natureza, outro igual a mim. Quem é esse outro que ele mandou que é igual a ele? Quem é esse? O Quem é esse Espírito outro? Santo.
Quem foi que Jesus mandou para tomar conta da igreja? O Espírito Santo. Aí quando Jesus chega, olha para cá, já vou encerrar. Quando Jesus chega na igreja, sai olhando as plantas, aí ele não vê fruta. Qual é a vontade que dá em Jesus? Cortar. Aí ele chama o vinhateiro. Quem é o vinhateiro? O Espírito. Quem foi que Jesus mandou para a terra para tomar conta da igreja? O Espírito O Espírito Santo. Aí Jesus chama o vinhateiro, chama o Espírito Santo. Rapaz, passa a foice, porque essa planta está ocupando a terra inutilmente. Eu sofri tanto para plantar, eu derramei meu sangue, eu fui chicoteado, eu fui coroado de espinho, eu derramei o meu espírito, eu mandei você, Espírito Santo, para tomar conta, para ser o vinhateiro dessa vinha, e essa planta corta, porque está ocupando o que, meus amados irmãos? Espaço. A terra, o espaço, inutilmente. Tem muito crente inútil por aí, me ajudem a pregar. Tem muito crente inútil por aí afora, tem ou não tem, irmão? Somente ocupando espaço na igreja. Tem crente que só ocupa espaço, tem obreiro que só ocupa espaço, tem pastor que só ocupa espaço, inutilmente prejudicando o trabalho do Senhor. Aí Jesus disse: corta, 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 porque está ocupando a terra inutilmente. É um atrapalho. É um atrapalho na igreja. É um escandalizador da igreja, é uma escandalizadeira da igreja. Jesus diz: corta, 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 porque já faz 3 anos que eu estou procurando fruto e não acho. Eita glória. Aí quem entra em cena? O vinhateiro. Quem é o vinhateiro? Vê se a igreja aprendeu. Quem é o vinhateiro? O Espírito Santo. Foi fraco. Quem é o vinhateiro? O Espírito Santo. Quem é que foi mandado por Jesus para tomar conta da igreja, para tomar conta da vinha? Quem foi? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo entra em cena. Agora veja o 8. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Eita, Espírito Santo maravilhoso. Se você está se sentindo uma árvore seca, se você está se sentindo uma árvore infrutífera, se você sente que a graça ainda não atuou na sua vida, eu tenho uma palavra de esperança para você. O Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus pelo Espírito Santo. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é seu intercessor. A árvore era para ser a árvore inútil que só ocupa a terra. Era para ser o que, a igreja? Cortado. Era para ser o que, a igreja? Cortado. Mas quem foi que intercedeu? Senhor. Senhor. Tu sabe por que eu ainda estou aqui? Aleluia. Por causa do vinhateiro. Tu só estás aqui por causa do vinhateiro. Nós só estamos aqui por causa do vinhateiro que está intercedendo por nós. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. A gente fazendo raiva a Jesus, a gente decepcionando Jesus, e o Espírito Santo: Jesus, tenha paciência. Jesus intercede por nós diante do Pai, não é assim? E quem intercede por nós diante de Jesus? O Espírito Santo. Santo. Senhor, deixa este ano, que eu vou cavar, eu vou fofar a terra, e eu vou colocar adubo. Quem crê que o Espírito Santo vai cavar? Quem crê que o Espírito Santo vai fofar a terra? E quem crê que o Espírito Santo vai derramar adubo?
Se eu fosse você, eu dava glória para Deus pelo Espírito Santo. Se eu fosse você, eu dava glória para Deus por este maravilhoso intercessor chamado Espírito Santo de Deus, que intercede por estas árvores infrutíferas. O Espírito Santo vai cavar. O Espírito Santo vai adubar. Aleluia. Quem crê? Quem crê? Quem crê que ainda há esperança? Quem crê que ainda há esperança? Levante a mão e dê 3 glórias a Deus. Só quem crê que ainda há esperança.